Você já sentiu que, quanto mais guarda suas estratégias e segredos de sucesso, mais pesado o caminho se torna? Reter conhecimento é como tentar segurar o vento. Hoje, descobriremos por que distribuir suas sementes é o único jeito de encontrar o florescimento. Por que retens tantos conhecimentos? Por que tens tantas técnicas de trabalho, quando pessoas não têm nada? Distribua tudo aquilo que não está te servindo, para ficares leve com os benefícios prestados à sociedade como um todo. Ao ver suas sementes brotarem, seu coração se encherá de alegria e isto será seu tesouro. Se você guardar técnicas inúteis para você, elas poderão te prender e não conseguirás alcançar as regiões de boas-venturanças. Fique agora com o Apolo, que narrará uma história poderosa sobre como essa entrega transforma realidades. Carolina, aos 34 anos, não era apenas a proprietária da conveniência central. Ela era, para quem observava com atenção, uma força silenciosa vestida de simplicidade e rigor. Sua adega e distribuidora de bebidas e snacks havia se tornado, ao longo dos anos, o local pulsante do bairro, não apenas pelo movimento constante, mas pela maneira como aquele comércio parecia funcionar como um ponto de equilíbrio social. O sucesso financeiro já era uma realidade consolidada, fruto de escolhas de técnicas comerciais precisas, disciplina administrativa e uma visão clara de longo prazo. Ainda assim, algo no silêncio de seu pequeno escritório, ao final de cada dia, a inquietava profundamente. Carolina tinha formação técnica sólida, construída em cursos profissionalizantes e anos de prática no chão do comércio. Mais do que isso, carregava uma fé discreta, sem slogans, sem frases nas paredes. Sua espiritualidade se manifestava nos critérios, na forma como tratava fornecedores, clientes, funcionários e, sobretudo, nos limites que impunha ao próprio lucro. Ela acreditava, com convicção madura, que dinheiro sem propósito era apenas um número vazio em uma planilha fria, eficiente, talvez, mas espiritualmente estéril. Certa manhã, enquanto organizava relatórios de giro de estoque, Carolina observou pela janela um grupo de jovens do bairro sentados na calçada, dividindo o tempo entre conversas dispersas e celulares antigos. Não havia ali rebeldia, apenas ausência de direção. Foi nesse instante que um pensamento antigo voltou com força: o perigo da retenção de informação inútil. Ela poderia mudar a situação. Possuía o mapa da mina. Dominava a logística, gestão de estoque, precificação estratégica, negociação com fornecedores, disposição de produtos, leitura de comportamento do consumidor, sobretudo, sabia onde estavam os limites éticos do seu setor. Se guardasse tudo aquilo apenas para si, sua empresa continuaria crescendo, mas o bairro permaneceria estagnado, vulnerável e dependente. O conflito interno era real e honesto. Se eu ensinar o que sei, criarei concorrentes ou parceiros? A resposta não veio de livros nem de planilhas. Veio da oração silenciosa e da reflexão madura. Quem semeia no deserto não cria concorrência, cria um oásis. E o oásis não pertence a quem o iniciou, mas a todos que dele precisam. Carolina decidiu agir com método. Converteu o andar superior da distribuidora em uma sala de treinamento simples, organizada, funcional. Não havia banners motivacionais nem promessas ilusórias. O projeto foi batizado discretamente de Mão que Ajuda. Ela convidou 10 jovens do bairro, escolhidos não pela escolaridade, mas pela disposição em aprender e pela necessidade real de autonomia. Logo no primeiro encontro, foi clara: não quero que trabalhem para mim para sempre. Quero que aprendam a montar seus próprios negócios, a gerir seus próprios estoques e a entender que o comércio é um serviço de dignidade à comunidade. As aulas não eram teóricas. Carolina ensinava a vida como ela é. Começava pelo básico: leitura de bairro, perfil de consumo, horários de pico, diferenças entre compra por impulso e compra planejada. Ensinava que uma adega não deveria ser um estímulo ao excesso, mas uma solução de conveniência responsável. Mostrava como foco em famílias, e não em consumo descontrolado, gera estabilidade, previsibilidade e respeito social. Ela explicava, com cuidado, que bebidas não deveriam ser o único centro do negócio. Quando você vende apenas álcool, você depende do vício. Quando você vende soluções completas, você depende da confiança, dizia. Por isso, orientava o equilíbrio entre bebidas, snacks, itens rápidos para refeições leves e produtos que acompanham momentos familiares. Demonstrava, na prática, como snacks bem selecionados, especialmente no período noturno, aumentavam o ticket médio sem estimular comportamentos nocivos, além de possuírem margens mais generosas e menor risco operacional. Carolina ensinava como organizar displays que não gritassem, mas convidassem.
Como posicionar produtos de forma ética, evitando estímulos agressivos ao consumo excessivo. Mostrava que o verdadeiro lucro vinha da recorrência saudável, não da exploração momentânea. Falava sobre horários estratégicos, o fim da tarde, quando famílias retornam do trabalho, o início da noite, quando pequenas confraternizações surgem espontaneamente, e como a entrega de snacks junto às bebidas, nesses horários, fortalecia o caixa sem comprometer valores. Havia também lições de gestão invisível, controle rigoroso de estoque para evitar desperdícios, negociação justa com fornecedores, cálculo real de margem, não apenas sobre o produto, mas sobre o risco. Carolina insistia: negócio que vive no limite moral vive também no limite financeiro. O medo de expor seus segredos comerciais existiu. Mas, à medida que ensinava como escolher fornecedores confiáveis, como montar combos inteligentes e como educar o cliente sem confrontá-lo, Carolina sentia um peso sendo retirado de seus ombros. O conhecimento deixava de ser uma ferramenta de defesa e se tornava uma ponte. Ela não estava formando dependentes, mas empreendedores conscientes. Um dos alunos, Marcos, destacou-se pela atenção aos detalhes. Aprendeu rapidamente que o sucesso não estava em copiar Carolina, mas em aplicar os princípios ao seu próprio território. Com apoio técnico e orientação ética, abriu uma pequena mercearia a 3 quilômetros dali. Carolina foi a primeira fornecedora, não como concorrente, mas como parceira. Ofereceu estoque inicial a preço justo, ensinou sobre giro e deixou claro: cresça, mas cresça certo. Ao invés de perder mercado, Carolina percebeu algo inesperado: seu alcance se ampliava. Cada novo ponto de comércio bem estruturado fortalecia a cadeia inteira. O bairro começou a mudar. Onde antes havia portas fechadas, surgiram pequenos estabelecimentos organizados, limpos, respeitados. A segurança melhorou, a economia local ganhou fôlego e as famílias passaram a ver o comércio não como ameaça, mas como apoio. O projeto Mão que Ajuda tornou-se referência. Não por propaganda, mas por resultado. Outros lojistas da cidade ouviram falar da empresária que fabricava seus próprios parceiros de mercado. Inspirados pela leveza do modelo e pela transformação visível, empresários de outros setores, têxtil, construção civil, serviços, começaram a replicar a lógica: ensinar para multiplicar, não para dominar. Carolina nunca buscou reconhecimento público. Sua recompensa estava no invisível, no equilíbrio entre lucro e propósito, na tranquilidade de não depender de práticas questionáveis e na certeza de que seu negócio prosperava sem ferir a comunidade que o sustentava. Ela provou, com maturidade rara, que o verdadeiro tesouro de um empreendedor não está no que ele retém no cofre, mas no que planta na mente de quem ainda não teve oportunidade. E assim, sem alarde, Carolina alcançou a boa-aventurança reservada aos que constroem sem destruir, viu o bairro florescer, viu seus alunos se tornarem líderes e manteve seus valores intactos, com o coração mais leve do que nunca e o futuro solidamente edificado. A história de Carolina nos conduz por um caminho de profunda reflexão sobre o que fazemos com os talentos que recebemos. Muitas vezes, o medo nos faz acreditar que a escassez é a regra, mas a sabedoria eterna nos mostra o contrário. Ao analisarmos a trajetória dessa empresária, encontramos eco em passagens sagradas que sustentam a ideia de que o transbordar é o segredo da verdadeira riqueza. A primeira passagem que ilumina essa crônica está em Provérbios capítulo 11 versículo 24, que nos diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Veja como Carolina personifica esse texto. Ao abrir mão de suas técnicas e lucros para formar outros, ela não empobreceu. Pelo contrário, sua influência e sua paz de espírito aumentaram. Aquele que retém o conhecimento por egoísmo acaba prisioneiro de um castelo de areia que o tempo consome. A segunda lição encontramos na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25. O servo que escondeu seu talento por medo foi repreendido. Carolina entendeu que suas técnicas de trabalho eram os talentos confiados a ela. Se ela os enterrasse no sucesso individual, estaria falhando com o Criador. Ao multiplicar esses talentos na vida de jovens como Marcos, ela ouve a voz da consciência que diz: bem está, servo bom e fiel. O empreendedorismo, sob a ótica cristã, é uma ferramenta de multiplicação de bem-estar social. Por fim, recordamos Lucas capítulo 6 versículo 38, dai, e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante generosamente vos darão. Carolina não deu apenas dinheiro, ela deu como fazer. Ela deu autonomia. E o retorno não veio apenas em moedas, mas na transformação de uma cidade inteira. Ela descobriu que o coração se alegra ao ver a semente brotar no solo do próximo.
Essa jornada de desapego e serviço nos prepara para uma compreensão ainda mais profunda. Para entender como aplicar essa moral em cada detalhe do nosso cotidiano, convido você a ouvir agora as reflexões finais de Apolo. Ele trará a luz necessária para que você também possa soltar o que te prende e caminhar rumo às boas-venturanças. Chegamos a um ponto crucial de nossa caminhada hoje. A história de Carolina e as palavras de Tito nos mostram que a vida não é um jogo de soma zero, onde para um ganhar o outro deve perder. Na verdade, a economia do espírito funciona de forma inversa. Quanto mais você entrega o que é útil, mais espaço você cria para o novo e para o extraordinário. Refletir sobre a mão que ajuda é questionar o que estamos guardando em nossas próprias adegas mentais. Muitas vezes, você domina uma técnica, um conselho ou uma forma de organizar a vida que poderia ser a salvação para alguém ao seu lado. Se você retém isso por medo da concorrência ou por pura inércia, você se torna pesado. O conhecimento guardado e não utilizado apodrece, vira arrogância e nos afasta da simplicidade que Cristo nos ensinou. Carolina, com seus 34 anos e sua visão clara, escolheu a leveza. Ela entendeu que a moral da história não é sobre caridade assistencialista, mas sobre capacitação dignificante. Antes de concluirmos essa reflexão, gostaria de dizer que sua presença aqui é fundamental para nós. Se esta mensagem está tocando seu coração e fazendo você repensar alguns valores, por favor, dedique um breve momento para curtir este vídeo. Inscreva-se no canal Pensar Forte e ative o sininho. Isso nos ajuda a continuar espalhando sementes de sabedoria e ética. Sua participação nos comentários também é um tesouro. Conte-nos se você já sentiu a alegria de ensinar algo a alguém. Retornando ao nosso pensamento, veja que a beleza da vida está no ciclo da semeadura. Quando Carolina vê os novos comércios abrindo, ela não vê perda de mercado, ela vê o seu legado vivo. Ela alcançou a região das boas-venturanças ainda em terra, porque seu coração está livre do egoísmo. Ser um empreendedor de sucesso, no sentido mais profundo, é ser um facilitador do sucesso alheio. É ter a coragem de ser o degrau para que outros subam. Isso gera uma paz que nenhum lucro líquido pode comprar. Que você possa, a partir de hoje, identificar quais técnicas ou conhecimentos estão pegando poeira na sua prateleira e comece a distribuí-los. A leveza que você procura está na mão que você estende. Se esta reflexão despertou algo em você, há outro vídeo aparecendo na sua tela agora que aprofundará ainda mais essa busca pelo autoconhecimento. Obrigado por fazer parte do Pensar Forte. Continue firme em seu propósito de crescimento. Nos vemos em breve, em nossa próxima caminhada.